Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 7h14, voltamos com o primeiro jornal aqui na Prever FM. E para a nossa entrevista número 864, falaremos sobre cannabis na avicultura. Temos aqui no estúdio já a presença da doutora Ibiara Correia de Lima Almeida Paz, zootecnista, e também do aluno Bruno Josepetti, que estão presentes aqui no estúdio. Bom dia a vocês, obrigado por atender a nossa reportagem. Bem perto do microfone, por favor. Bom, vamos falar sobre esse tema e a doutora Ibiara tem também, né, a preocupação com a saúde animal, né? Sim. E desde quando começou o uso da cannabis na avicultura? Como é que começou e quais os resultados? Porque isso já desde setembro do ano passado, ou desde o ano passado, que esses estudos existem no departamento de vocês. Sim, no mundo já tem pelo menos uns 3 anos que a gente vê alguma coisa assim bem sutil, né? Uhum. Aqui a gente começou a pensar nisso uns 2 anos atrás, mas efetivamente no ano de 2025 a gente conseguiu fazer, porque envolve todo um processo legal que não é assim tão simples de conseguir para usar a cannabis para qualquer pesquisa, né? Ainda tem umas dificuldades que o Bruno conseguiu resolver pra gente, né? O Bruno é aluno e de repente se debruçou em cima desse tema aí e está acompanhando para e passo, né, Bruno? Isso, durante toda a graduação, né, eu estudei a cannabis, eu fiz diversos cursos, mais de 200 horas de cursos online e presenciais. Então eu realmente busquei saber, né? E eu comecei o tratamento também em 2021, logo que começou a ascensão disso. E com a minha melhora eu vi que também, estudando o sistema que todos os animais tinham, eu vi que a gente poderia extrapolar, né? E talvez melhorar também esse sistema de todos os animais. E aí fui garimpando, né, conhecimento e escrevendo até que encontrei a professora Ibiara. E daí a gente conseguiu botar na prática essa ideia que eu tinha, né? Quando você fala comecei o tratamento, é bom a gente explicar pro ouvinte. Em 2021 eu comecei o meu tratamento. Você começou a usar o cannabis. Isso. Canabidiol, é isso? Isso, com o óleo, né? Tá. Importado. E aí, posteriormente, em 2023, eu consegui autorização para cultivo, né? Uhum. E daí, hoje em dia, eu mesmo produzo o meu medicamento. Perfeito. Mas, fora isso, eu quis levar para os animais, né? Na zootecnia, a gente vê que ainda os animais de produção não estão em tão bem-estar assim, né? Existem algumas práticas ainda que não... Alguns elos da cadeia ainda dá para melhorar, né? Então a gente pensou nisso, né? Em melhorar elas internamente, o sistema delas, para tentar mitigar, que é o tema da pesquisa, né? Mitigação do estresse das galinhas com o extrato de cannabis, né? Então eu dei o óleo para elas e também a biomassa, o bagaço, né? Da extração alcoólica das flores. E medimos parâmetros de qualidade de ovos e também de comportamento dos animais. Qual é o estresse de uma galinha? Todos, né? A galinha, porque eu acho galinha de gaiola, né? A gente não imaginou que galinha tivesse estresse, né? O ambiente é um deles, né? O ambiente, as galinhas de gaiola, elas ficam presas, estressadíssimas. Elas brigam, arrancam penas, se batem, puxam as barbelas e cristas, elas se machucam. Galinha de piso é mais calor, né? Galinha solta, né? Calor, até o fuga de predador, quando elas estão livres no sítio e tal, isso estressa os animais e reflete, pensando em produção mesmo, qualidade de ovo, né? Ou ela pode chegar até a morrer, mas a casca do ovo fica muito ruim e ela tem esse comportamento de começar a brigar e tal. E a gente conversando, porque ele estava fazendo graduação antes da formatura, agora ele está fazendo mestrado, continua na mesma pesquisa. A gente falou, vamos tentar ver se elas ficam mais calmas, se elas se batem menos, se a gente consegue aproveitar mais os ovos e tal. Que ela tem lá 6, 7 galinhas numa gaiola. Uma machuca, sai sangue, o sangue brilha. O brilho para a galinha é maravilhoso. Daí a outra vai ver aquele brilho e começa e de repente tem 6 galinhas batendo em uma só. Mas uma galinha mais calma, tranquila, mais zen, né? Ela vai botar mais ovos, menos? Ela vai botar, às vezes não muda a quantidade, mas muda a qualidade. A qualidade. Né? Ovo sem casca, ovo trincado, ovo com 2 gemas, que é estresse, ou sem gema. Então isso diminui. Você tem uma qualidade melhor. Tem alguma viabilidade econômica, tipo assim, para você dar, vamos chamar de remédio, né? Que seria um remédio, né? O que é? Hoje em dia já... Como é que você chama? A gente chama de aditivo. É seditivo. Uhum. Mas seria tipo assim, eu tenho 3.000 galinhas, se for dar
Isso o óleo tem habilidade econômica? O óleo a gente fez para saber qual era o mínimo necessário para fazer com que ela ficasse calma. O bagaço, né, que é a biomassa, sobra. Hoje eles jogam fora, então é de graça pra gente. A gente consegue substituir algum ingrediente da ração pela biomassa. Então daí eu disse a ele, mesmo que a gente conseguisse que elas ficassem iguais que fosse, tirando o farelo de trigo, que é caro, e colocando um produto de graça, você já tem... a impressão que a gente tem é que esses tipos de remédio, até porque é muito inédito, ainda tem muita pesquisa, a dificuldade de produzir, que eles sejam caros. Né? Comercialmente eles têm um valor elevado. Não sei quanto custa, nunca comprei. O óleo é caro. É caro, né? Caro. O óleo é caro. A gente usou umas dosagens baixas, né? Porque quando você pensa em miligramas por quilo e a galinha tem 1,5 kg aproximadamente, então são bem poucos miligramas. E a gente fez 3 dosagens, né? Então eu acredito que não ia encarecer tanto pela quantidade de extrato. Porque extrato realmente, no total do experimento, assim, foi bem pouco. Final que a gente usou. Eu acho que não ficou, a gente usou, foram 100 galinhas por 3 meses, não ficou R$300. Eu acho que foi uns 2.000 miligramas, assim, de barato. Extrato. Mas a ideia para produção em escala é usar essa biomassa, né? Essa massa que eles vão jogar fora, de qualquer forma. Eles jogam, e daí as associações... O que é essa biomassa? Como é que você consegue? Ele pega a flor e faz a extração, a flor da maconha, da cannabis. Né? Falar maconha é ruim aqui, né? Então, tudo é maconheira. A flor da cannabis, e eles fazem primeiro, esmagam, tiram um pouco de óleo, depois fazem no frio também, tira mais óleo, depois pôr com álcool. Então sai todo o óleo que tem. E sobra a fibra, basicamente. E essa questão da fibra e do óleo, qual que é a diferença do resultado disso, né? Porque o óleo deve ser mais potente. O óleo é concentrado. A fibra é menor. Qual que é a porcentagem disso? Vamos supor que a pessoa não queira usar o óleo, só queira usar a fibra. Ela vai ter algum resultado? Vai. Então a ideia é essa, que não use o óleo. A gente usou o óleo mais para saber quanto era o mínimo necessário. Entendi. Na fibra a gente colocou 2% da ração. Em fibra já deu resultado bom. E aonde esse trabalho, a doutora falou, começou a questão de 3 anos no mundo, né? Aonde começou? Quem começou? Que país foi que isso começou? E quais os resultados de lá para cá? Principalmente Califórnia, Estados Unidos. Nos Estados Unidos eles têm essa preocupação com qualidade com bem-estar de galinhas lá, né? Eles não produzem galinha em gaiola e eles têm liberado o plantio da cannabis. Então foi lá que começou essa brincadeira. Um pouquinho na China há muitos anos, né? Tem estudos assim de 500 anos, alguma coisa falando sobre isso para animais, mas empiricamente. Agora pesquisas mesmo na Califórnia. No Brasil, existe algum lugar em que se usa de uma maneira até para produção ou só em termos de pesquisa por enquanto? Eu acho que por enquanto só pesquisa, porque não estava nem liberado para o ser humano, né? Agora que está dando pequenos passos e está melhorando um pouco para os animais. Também a gente vê bastante busca para cachorro e gato, né? Que são pets convencionais. Vaca de leite, né? Para vaca de leite teve alguns resultados que melhorou, mas para o cachorro e gato já trata muitas enfermidades, né? Porque os cachorros hoje em dia estão tendo uma vida mais longa, né? A gente tá dando uma melhor condição de vida para eles, então eles estão começando a ter problemas também de ossos, articulações, e então... Fora que eles estão comendo errado também, né? Estão obesos, enfim. Então são alguns problemas que ela ajuda a tratar. Márcio, é tão louco essa questão de desenvolvimento o bem-estar animal para ganhar uma produção, qualidade melhor, enfim. Eu vi esses dias uma reportagem de que algumas vacas lá, eles estavam colocando, como chama aquele óculos que coloca de 3D, né? 3D. Então aquelas vacas que ficam presas também, eles colocam aquele óculos de 3D para que ela fique vendo uma imagem de um pasto verdinho, sabe? Que como que ela estivesse solta. Ela tá presa, mas ela tem uma sensação de que ela está num pasto e aí ela produz mais leite de melhor qualidade. Você imaginou? Você vê um rebanho, aquele óculos que nem eu consegui comprar ainda, tudo nas vaquinhas? E pensando no bem-estar animal, inclusive, já há muito tempo existe alguns lugares que colocam música, uma música clássica. Chega ao ponto de alguns violinistas, inclusive. A carne Wagyu no Japão é assim, né? Eles borrifam saquê no boi, coçam. Tem massagem e tal. Mas aqui eu sou massagista de boi. Na FMVZ aqui mesmo, a gente inaugurou um centro onde as vacas elas fazem ordenha voluntária. Então, a hora que ela acha que precisa ser ordenhada,
ela vai e o robô faz a ordenha dela. Então, ela vai a hora que ela tá afim, assim. E daí ela tem ração, tem massagem, tem toda essa conversa aí. Aqui a gente tá fazendo. O leite fica melhor. Eu tinha um cachorrinho lá em casa. Ele me custava caro. Ele tinha fisioterapia, ele tinha massagista, ele tinha aplicação, ele tinha um monte de problema, e toda hora fazendo exame. E aí ele começou a ficar bravo, começou a querer morder minha filha, minha esposa acabou dando o cachorrinho. Ele foi para uma outra casa, uma pessoa que quer cuidar bem. Ele nunca fez massagem, ele corre para todo lado, ele não toma mais remédio. Eu acho que era o ambiente. Porque o ambiente é isso que nós estamos conversando aqui. Às vezes ele não se adaptou ao ambiente da minha casa. E ali ele acabava adoecendo. No outro ambiente, ele se encontrou, ele se achou, e ele corre, não faz mais massagem, não faz mais fisioterapia, não toma mais remédio. Arrumou uma cura natural. Eu acho que isso, eu estou dizendo isso porque acho que vem de encontro o que você está dizendo, né? Claro. Que se o animal estiver num ambiente que ele não tem estresse, ele produz mais, ele tem uma vida melhor, é óbvio, né? E no caso, acho que, por que você escolheu a galinha? Porque a galinha de gaiola, ela tá privada 100%. Mas quando você começou, falou, eu vou fazer um estudo disso, eu vou escolher um bicho. Assim começou? Como é que começa Na verdade, a gente tem curiosidade de saber como é que um cientista, sei lá como que a gente pode fazer, como é que você chega nessa... ele escolheu a galinha. Esse bicho. Ou a galinha escolheu ele. Eu trabalho com galinha e frango e eu aceitei fazer a pesquisa com ele, entendeu? Então a gente falou assim, é galinha, né? Eu acho que... E eu fazia muito, eu escrevi muito também sobre a parte fisiológica, né? Você queria fazer um canal, ela falou, se for tem que ser com a minha galinha. Mais ou menos assim. Mais ou menos isso. Eu tava esperando o professor que ia aceitar, né? Que ia falar, não, vamos fazer. Então o professor Ibiara falou, falei, bom, professor, eu tenho um rascunho, vamos virar pro lado da galinha, então... A gente encontrou muito para frango, porque para frango já fazem testes para ver parte lipídica do peito e tal em outros países, mas daí falei, vamos fazer com as galinhas, e a gente viu que foi bom porque foi legal o resultado, porque as galinhas estão privadas de bem-estar, né? Elas estão, na verdade, privadas de comportamentos naturais, né? Na gaiola ela não pode fazer nada. Ela só come comida, toma água e vê se tem alguma coisa para ela brigar ali com a outra. Que vida, não? Então, é uma vida monótona. Monótona, né? Até na União Europeia já foi proibido, né? Claro. E até 2000 e... Cada ano muda. Cada ano muda, mas até 2000 O que você vai fazer então para ter ovos se você não tiver a galinha Esse assim? É o problema. A gente tem ela no chão, só que é muito mais caro, né? Então o nosso trabalho é fazer a galinha, a produção no chão ficar mais barata para daqui a alguns anos. É complicado, hein? Mas existem hoje alguns aviários que eles não são em níveis, então como se fossem prédios. Ela é livre, ela tem acesso ao chão, mas você consegue fazer andares, porque senão você tem lá 10 andares com 7 aves, cada um dá 70 aves. Daí você põe no chão 5 por metro, como que você faz? Então você consegue manter esses andares e ter acesso ao piso. Tem várias, assim, coisas que bastante a gente interessante, todo mundo tá trabalhando para conseguir tirar da gaiola e manter o preço. E tem que pensar que quem... Sim, da viabilidade. Não esquece. Uma família que come um ovo por dia, porque é o que pode, vai comer um ovo a cada 2 dias. E essa não é a ideia. Né? Bom, antes da pergunta do André, temos aqui uma pergunta de ouvinte. Na verdade, um comentário. A Adriana, ela fala que trabalhou com estresse em peixes no doutorado e ela nunca mais conseguiu pescar pensando na qualidade de vida deles. E agora, ouvindo sobre as galinhas, o nosso consumo alimentar precisa ser consciente. Os animais precisam de respeito. Nem imaginava como era a questão dos criadouros. Por isso a gente trabalha para que elas fiquem melhores. Eu tenho um grande amigo que tem ainda, né? O Jairo Suman. O Jairo Suman era dono da Village aqui, foi presidente do CDL. E o Jairo não comia galinha, não comia frango. Eu tinha uma galinha de estimação, adorava a minha galinha. Um dia eu cheguei em casa, cadê a minha galinha? Tá na panela. Nossa, ele nunca mais. Ai, que sacanagem também. Cozinhar a galinha do Jairo. Ele nunca mais conseguiu comer frango, o Jairo Suman. É mais ou menos isso, né? Que às vezes você tem uma experiência e você passa a não comer aquele animal, né? Carne. O Márcio parou de comer carne por quê, Márcio? Justamente pelo bem-estar animal e porque já faz 8 anos que eu não como carne. Tá? Eu já faz 4 anos também. Por isso que eu penso em melhorar também a vida dos animais hoje em dia, né? Porque já que nem galinha você come? Nem carne? Nada. Já que tem uma galera que não desiste de comer, né? Continua consumindo, então vamos tentar produzir com o mínimo de responsabilidade e bem-estar para elas. Exatamente. Sim. Um abraço ao Júlio e à Juliana pensando neles aqui também. Da Granja Apolo, né? Que usam o sistema case free, né? Galinhas criadas soltas, né? E ovos de qualidade. Com você, André.
Bom, e agora qual que é o próximo passo desse estudo? O que vocês conseguiram entender e vai ser produzido em larga escala esse tipo de situação? Qual que é o passo seguinte agora? Em larga escala depende aí da gente estar com resultados preliminares, né? A gente percebeu alguma alteração na qualidade de casca, então a casca, as galinhas eram bem velhinhas já, eram galinhas de 130 semanas, fazendo uma analogia com humanas, elas tinham lá uns 70 anos, vamos pensar assim, sabe? E daí voltou para a qualidade de casca de 60, que seria uma mulher de uns 30. Então, isso a qualidade de casca foi boa. Mas a qualidade da gema mudou um pouquinho. Ficou um pouco mais mole, quando demora mais para cozinhar do que um ovo sem esse aditivo, né? Então, a gente sabe que mudou alguma coisa ali na característica de lipídios e tal. Então, a gente tem que verificar isso ainda para ver como manipular essa dieta para que isso não aconteça, sabe? Então, ela é bem promissora. E outra, a gente fez 1, 2 e 3% e a gente percebeu que 3% elas deixavam um pouco no comedouro. Elas começaram a selecionar. Da biomassa, Da biomassa. Então, a gente precisa... Elas não queriam comer? É porque elas viam em excesso, né? E era algo diferente a ração. Elas passaram 2 anos comendo uma ração que não tinha aquilo. De repente, tinha um vegetal na ração delas. Então, elas separavam. Elas comiam, mas os grânulos maiores, assim, elas separavam. Então, a gente tem que pensar como apresentar essa biomassa de uma forma que ela não consiga separar e qual é o perfil de gordura que tem ali que está influenciando um pouco na gema. Então, para depois a gente falar, olha, é isso que dá para usar desse tanto, nessa quantidade que vai dar tudo certo. Então, a gente ainda está meio... Quer dizer, é tudo um trabalho de pesquisa ainda que demanda tempo. Em cima disso, e o tempo de vida útil da galinha? Vocês vão chegar num determinado ponto da pesquisa com o uso da cannabis, né? Quanto tempo é o tempo de vida útil de uma galinha dura mais ou menos 135 semanas, então elas já estavam lá no fim, 135 semanas, uma galinha de produção comercial, né? Entendi. Galinha de vida livre de 7 anos, né? 7 anos. É, mais ou menos. Isso é o tempo de produção dela, né? Depois disso não fica mais viável ter ela na produção. Ela começa a comer mais do que botar. Mas não se paga. Me deu uma curiosidade aqui. Mesmo em quantidade mínima, existe algum risco de passar alguma coisinha disso pro ovo? Não. Porque se eu tô me alimentando daquilo, né? E eu vou produzir o ovo. A gente tem que entender assim, né? Tudo que o ovo é o que a galinha comeu, fato. Mas essa biomassa, ela foi extraído tudo dela. Porque a ideia é que vá pro óleo, que é o que as associações vendem. Então, quanto menos óleo de cannabis, né? CBD ou THC tiver, mais lucro a empresa tem. Então, ele tem um tiquinho. Então, não é nem porcentagem, é parte por milhão. É uma quantidade pequena que não chega no ovo, fica só na galinha. É suficiente para ela, não para ir pro ovo, né? Gasta lá. A gente fez a avaliação de resíduo no ovo e não teve. Porque isso é importante. Né? Às vezes vai dar um ovo para criança, vai dar um ovo para uma pessoa aí. Então, mas tem 2 lados dessa moeda, né? Ou já deixa ele sem estresse também. A gente já pensou. Tem pessoas que querem comer um ovo diferente. Me dá ovo do bom aí. Qual ovo? Você quer o normal ou do bom? Me dá um do bom. Essa pesquisa com a biomassa e tal, mesmo com óleo, é para galinha, não para enriquecer o ovo. Mas tem algumas categorias, algumas pessoas que era interessante, né? Alguns com alguma neurodivergência, tal, que precisam de doses baixas ou poderia comer um ovo enriquecido, ela está garantindo a uma criança menor que 13 anos, por exemplo, desde que receitado, que ela tenha uma nutrição adequada e ainda comer o medicamento dela. Pode ser uma viável. Esses são aqueles estudos que falam de mudança genética, sei lá, de manipular os alimentos para que eles tenham outros nutracêuticos, efeitos. Né? Nutracêutica, nutrição e terapia, no caso. Então a gente poderia fazer, vamos pensar numa criança autista que o psiquiatra receite CBD para ela. E daí você dá um ovo que tem o CBD, então você está garantido para uma criança alimentação. Às vezes é difícil dar remédio, que ela ela está comendo, pelo menos um ovo é interessante, e ainda está recebendo remédio. Mas isso é coisa assim para alguns anos. 2080. Talvez menos, mas não é para 2020 por nada. A gente pensa na galinha ainda, né? Já foi legal isso, da diminuição no papel, né, da diminuição de tempo de vida, que a gente coletou ovo e a casca dele mostrava que a galinha tinha ovo de 60 semanas de vida, né? Porque a qualidade do ovo está diretamente ligada com a quantidade de cálcio que ela põe. Entendi. E daí o estresse oxidativo reduz
a quantidade de cálcio que ela disponibiliza para o ovo, que ela usa no metabolismo. Então, isso mostrou que deu uma regulada no metabolismo da galinha. Ela tá menos estressada e ela também. conseguiu mandar o cálcio de novo pro ovo, mesmo estando já passada com 130 semanas, onde ela não botaria mais, ela continuou botando e com ovos vendáveis, né? A gente não viu um aumento na produção de ovos, a galinha botou mais, não, mas a galinha botou mais ovos vendáveis, não tinha menos ovo trincado, menos ovo sujo de sangue, menos ovo sujo de fezes, então eles podiam ir pro comércio. Quando eles saem trincado, com sangue ou fezes, geralmente eles são descartados, né? Então são não vendáveis. Ela começou a cantar diferente? Mais suave? A gente não verificou a vocalização, mas é provável que sim. Ela vai cantar, vai ser um corococó diferente. O corococó de galinha estressada é diferente do galinha feliz. A gente viu que precisou de níveis bem baixos para ter essa mudança fisiológica nela, né? Que doses com menos de 0,10 miligramas por quilo já foi suficiente para apresentar a mudança no ovo. Então, por isso que a gente acredita que a biomassa, com esse pouquinho que ela tem residual, e acredito na evolução disso, né? Porque hoje em dia a gente faz extração alcoólica, que é uma extração que ela não é tão pura. No futuro, quando a gente for fazer uma extração, por exemplo, com pressão e temperatura, que é uma extração muito mais limpa, eu acredito que vai ter muito mais resíduo nessa biomassa, e um resíduo mais limpo. Então, acredito também que no futuro essa biomassa vai ser mais enriquecida que agora e vai chegar na quantidade que a gente precisa para galinha. Daí eles não vão mais doar pra gente, eles vão querer vender. Era essa a pergunta que eu ia fazer, porque isso abre precedente para outras pesquisas em outros animais. Por exemplo, a gente está falando de galinhas. Menor, ok, vai ser uma quantidade razoável. Vamos pensar, se vamos fazer pro boi, por exemplo, você vai ter que ter muito, aí vai encarecer a biomassa, vai passar a ser um produto também disputado. Já tá tendo pesquisa com boi aqui já também. Tem com bovino de corte, bovino de leite já tem, com peixe tem, frango e galinha que eu sei, de produção, né? Daí tem cães e gatos. Mas também vai aumentar a quantidade de biomassa disponível, né? Porque são poucas ainda associações que têm permissão, que fazem. Com essa, tá mostrando que vai se legalizar, não legalizado, que já é regulamentado, então vai ter mais associações, mais biomassa. Então a gente tem também que fazer alguma coisa com ela. Essa planta que você produz aí, tem uma flor? Não, tem flor, nunca vi uma planta. Sim, a cannabis, né, a maconha, assim, a gente fala cannabis, mas a gente não chama o tomate pelo nome científico dele, né, a gente chama tomate. Então a maconha é o nome popular da cannabis. E ela é uma planta que ela dá uma inflorescência, que é um pseudofruto, na verdade, porque uma flor não produz semente. E a flor dela produz semente. Então é um negócio bem doido. A gente já trouxe aqui, às vezes, o pessoal de abelha. Uma abelha conseguiria tirar alguma coisa dessa flor e produzir um mel também já com alguma... Tem estudos, não com mel, mas com própolis, porque a resina dela ela é externa, né? Ela é produzida nos tricomas, que são glândulas, células glandulares que estão externas à planta, que elas estão lá para proteger a planta contra predadores e radiação ultravioleta. Então, é lá que está concentrado os canabinoides. E as abelhas, elas conseguem tirar resina e fazer própolis. Não mel, porque o mel seria do néctar das flores. E esse própolis teria algum resíduo do cannabis também? Teria os canabinoides. Ser usado. Olha que legal. Não sabemos ainda quais níveis, né? Mas já teve produtor que adestrou, né? Treinou as abelhas a irem buscar a resina no local que tinha plantação de maconha, né? De cannabis. Só demorava mais para voltar. Ela voltava mais feliz. Ficava um pouco mais lá para dar umas voltas. Legal. Mas é isso. Interessante. Mas é importante falar que essa biomassa ou mesmo óleo, eles não têm efeito psicotrópico, né? Eles não deixam ninguém viajando, nem a galinha, nem quem comeu ovo, nem nada. É só para ficar mais calmo. É muito importante a gente falar isso, porque às vezes a gente está levando um clima de descontração, né? A gente sabe que a gente vive num país preconceituoso, que às vezes para a medicina, para a saúde, para a pesquisa, dar um passo seguinte é muito complicado em virtude disso tudo, né? Mas é importante dizer que realmente tudo está no campo da pesquisa, que não é de agora. E qual é o próximo passo agora de vocês? Então, eu vou seguir no mestrado agora, né? A gente quer aprofundar os estudos e com o mestrado eu vou ter mais tempo, né? Vou ter uma janela maior. O inicial foi uma iniciação científica, né? Que tem um tempo menor para ser desenvolvido. Então, agora no mestrado eu acredito que vai dar para se aprofundar mais nesse mesmo tema. A gente vai continuar, vamos definir dosagens novas de óleo, de biomassa para ver... Padrões de biomassa, porque a biomassa ela varia em função da planta que pegou. Então,
tem várias espécies, cultivares. Várias né? cultivares. E daí no verão tem, depende da adubação e tal. Então a biomassa ela vem com uma variação grande de qualidade, sabe? Então a gente tem que primeiro também padronizar isso. Para poder receitar no campo, use tanto por cento, tem que ter um padrão. Senão pode não. O valor nutricional dela varia bastante quando então você faz análise bromatológica. Tem bastante coisa para fazer. Eu acho super interessante isso e eu acho muito difícil, porque ele sai do nada para chegar em algum lugar, entendeu? Então, você acordar cedo, ir para lá para a faculdade e dar sequência num estudo desse, que não existe, é muito fácil fazer alguma coisa onde você vai lá, tem toda uma literatura pronta para você se guiar. Você não, você tem que criar a literatura, ir por erros e acertos. E comparação com. Comparações. Fizeram isso com o próprio não sei das quantas. Então vamos tentar, sabe? A gente começa a ler coisas que não tem a ver com aquilo, difícil. Mas que a gente pode. Parabéns pela sua persistência, né? Essas coisas, né? De pesquisa. Deixa. Eu acho muito legal. E Botucatu, que nós falamos no começo do programa, está se destacando realmente nisso como um celeiro do conhecimento, e você faz parte disso, a senhora também. Parabéns para vocês. Doutora, aproveitando a sua presença aqui, e aquelas coincidências do destino, né? Sabendo da entrevista de hoje, apareceu numa rede social, eu sigo o jornalista André Trigueiro, né? Que tem uma preocupação muito com a ecologia, com o bem-estar animal, e eu vi uma notícia que me deixou realmente bastante entristecido, né? Que no Brasil, tem a ver com a sua área de avicultura. No Brasil, cerca de 84 milhões de pintinhos machos são mortos todos os anos pela indústria de ovos, né? Os métodos legalmente permitidos para matá-los são triturá-los vivos, sufocá-los com gás ou eletrocutá-los. Gente, por que tudo isso? Eles não poderiam ser utilizados no frango de corte, coisa desse tipo? 84 milhões e jogados assim. Talvez mais. E as imagens são chocantes, né? Sacos de lixo fechado, eles morrendo ali por asfixia. Não é assim, né? Tem algumas imagens que elas saem do contexto. A trituração é o mais rápido. 2 segundos e o animal acabou, né? Embora seja o mais feio, porque né? Nossa, é o menos cruento que a gente fala assim. 2 segundos acabou, não tem mais nada. Menos sofre. O gás não é saco de lixo, é uma câmara de gás, né? Que também nos remete a coisas horríveis. As fotos apareciam do saco de lixo que eles foram asfixiados em sacos de lixo. Não é dependendo assim. Do local, pode acontecer. Mas assim, o que acontece? A gente tem uma preocupação extremamente grande, porque ele não produz carne. A galinha que bota ovo, ela tem 1 quilo, 1,5 quilo. O frango abate com 3 quilos, sabe? Então, se eu pegar esse macho e quiser dar comida para ele ganhar peso, ele não vai ganhar, ele não tem capacidade de ganhar. Vai ficar 4 meses, ele vai ganhar 1,5 quilo, enquanto o frango em 40 dias ganha 3, tá? Então, não é viável, nada, ele não bota ovo. O que tem sido feito muito pesado é sexagem em ovo. Então, antes de eu incubar esse macho, essa fêmea, eu só incubo os ovos que são fêmeas. Então, eu não gero essa vida que depois eu tenho que descartar, tá? Seria o mais racional, né? É o racional. E é o que os pesquisadores das empresas que trabalham com essa genética têm feito. E já há muito tempo. Eles avançaram muito, já tem bastante tecnologias, mas elas ainda são caras, tá? Então, a tecnologia existe, agora tem que torná-la barata para ser feito no dia a dia, tá? A União Europeia, um tempo atrás, sei lá, uns 5 ou 7 anos atrás, queria que a gente pegasse esses ovos, esses machos, criasse até 8 meses para depois abater. Depois, não vejo se você vai matar igual, matar quando nasce, matar daqui tantos dias, não vejo, porque você ia criar só para criar, porque ela não bota ovo e não tem carne. É muito magricela. Não sei qual que seria, então isso daí também não foi para frente. Hoje, o que tem visto, assim, quando você vai em eventos de avicultura, a preocupação do setor é como sexar em ovo. Porque eu já ouvi, o ovo redondo é macho, pontudo é fêmea. Não tem nada a ver isso, né? Então tem alguns que você tem que faz um furinho na casca e retira o material genético. E tem um que é o mais promissor, mas também é polêmico, que é você fazer organismo geneticamente modificado com um gene de uma alga. Então o macho, quando você põe luz ultravioleta, o ovo fica fosforescente. Uhum. Então você passa a luz, você quer macho, você quer fêmea, mas aí envolve geneticamente modificado. Considerando que o macho não seria consumido, ele seria descartado
teoricamente não haveria um problema para a gente. Mas você sabe que pode ser que ele escape, enfim, então o melhor, o mais rápido, o mais fácil, o mais barato tem esse entrave. Então ainda não foi lançado e tal, e a gente não sabe muito bem como, a gente não, quem trabalha com isso, que no meu caso, como funcionar, mas para te deixar mais tranquilo, todos os esforços estão sendo utilizados para você conseguir sexar antes da incubação e não ter esse problema. Tomara que a gente chegue nesse estágio. Olha, nesse caso, eu penso que daqui uns 2 anos, mais ou menos, ou 3, isso já vai estar resolvido. Não vai mais acontecer assim. Teve bastante esse caso também na indústria leiteira, né? Que os machos também são descartados por não ter viabilidade, eles também não vão ganhar peso, então eles são descartados. E é bem maior que um pintinho, né? Um bezerro, você vê ele nascer. É que hoje em dia também as mídias, né? Elas mostram o que é mais chocante para as pessoas. Nossa, um saco de pintinha que sendo triturado, mas realmente, como a professora falou, é o menos cruento, né? É a morte mais rápida que tem. E pela quantidade também, né? Pela quantidade. milhões, a doutora falou que é bem mais que isso. Mais que isso. Porque também, Márcio, qual seria a solução? Acabou de dizer. É difícil, né? Acabou de dizer. E daqui 2 anos. Nele? Não, daqui 2 anos a gente vai ter. 2, 3. Talvez, daqui 2 anos a gente vai ter uma solução para isso. Mas hoje não tem. Doutora Ibiara, muito obrigado. Bruno, muito obrigado pela presença de vocês. Contem sempre com a gente nas novidades aí, nas pesquisas de vocês. Tá Obrigado. Eu que agradeço. Vocês. Obrigado. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.